Amigos do Penal em Foco, nossa aula de número 29, estamos na parte 3 da nossa aula. Agora vamos falar sobre medida de segurança. Até a nossa parte 2 falamos sobre a pena de multa e agora nosso tema é o tema relativo às reações estatais em relação aos inimputáveis e eventualmente semi-imputáveis que violam o tipo penal. Vamos colocar então no nosso caderno o título Medidas de Segurança. Medidas de segurança. Vamos aplicar as medidas de segurança aos inimputáveis e semi-imputáveis que praticam um fato típico e ilícito. Inicialmente, o que devemos falar sobre medida de segurança? Vamos trabalhar com a ideia de inimputabilidade a princípio e semi-imputabilidade num segundo momento para a aplicação das medidas de segurança. Então nós temos em relação a essas medidas que analisar inicialmente o que está no artigo 26 do Código Penal. Então o artigo 26 do CP, o artigo 26 do Código Penal, vai trazer inicialmente o parâmetro para a aplicação das medidas de segurança. Então a gente vai nesse artigo 26, que trata dos inimputáveis penalmente. E a gente tem o seguinte: é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. E aí vem o parágrafo único e diz: a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então veja só, quando falamos em medidas de segurança, a primeira análise é referente ao artigo 26 do Código Penal, que faz referência aos inimputáveis em relação ao caput do dispositivo. Então o caput do artigo 26 faz referência aos inimputáveis, enquanto o artigo 26, no seu parágrafo único, faz referência aos semi-imputáveis. Faz referência aos semi-imputáveis em matéria penal. De maneira que, em relação aos inimputáveis, o Código Penal trouxe como consequência da inimputabilidade o agente ser isento de pena, o que, segundo a doutrina, é indicativo de ausência de culpabilidade. Um dos substratos do crime não está presente, de modo que o fato é apenas típico e ilícito. Todavia, quando se fala de semi-imputabilidade, como a previsão do parágrafo único do artigo 26, não vamos falar de isenção de pena, vamos falar de redução de pena. E esse artigo 26 aqui no parágrafo único, ele prevê uma redução bem razoável para o semi-imputável, uma boa redução de pena, redução de 1 a 2 terços. A semi-imputabilidade, portanto, implica em redução da pena. Redução da pena de 1 a 2 terços. Redução da pena de 1 a 2 terços. Então, a priori, no caso de semi-imputabilidade, não teremos a aplicação de medida de segurança. Isso numa análise inicial. Daqui a pouco a gente vai ver que é possível a imposição de medida de segurança ao semi-imputável. Porém, numa primeira análise, vamos ter a medida de segurança sendo aplicável tão somente a inimputável e, como regra geral, a redução da pena de 1 a 2 terços para os semi-imputáveis. Posso dizer, portanto, que em relação à semi-imputabilidade, a consequência é a aplicação de minorante. Temos aqui uma circunstância minorante na semi-imputabilidade, ou ainda uma causa
de redução de pena, ou ainda uma causa de redução de pena, quando falamos de semi-imputabilidade. Veja que na inimputabilidade, o agente não tem qualquer discernimento daquilo que faz no momento da ação ou omissão. Então, no momento da ação ou omissão, ele é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, enquanto na semi-imputabilidade, o agente se encontra num estado intermediário. Veja que ele não é completamente capaz, mas também não é completamente incapaz. Ele não é inteiramente capaz, mas também não é inteiramente incapaz. De modo que está no estado intermediário de consciência. Motivo pelo qual ele será considerado culpado, porém com redução de pena de 1 a 2/3. Isso é o que se verifica num primeiro momento quando da análise da semi-imputabilidade. E agora nós vamos começar a tratar das medidas de segurança, e nós temos aqui no artigo 96 do Código Penal, a primeira disposição, artigo 96 do Código Penal, traz a primeira disposição acerca das medidas de segurança. Nós temos aqui o seguinte: as medidas de segurança são, inciso 1, internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou a falta em outro estabelecimento adequado. 2. Sujeição a tratamento ambulatorial. Veja só o que nós temos aqui nesse artigo 96. O artigo 96, ele vai trazer as espécies de medida de segurança. Espécies de medida de segurança. Verificada, portanto, a inimputabilidade, o juiz vai ter que escolher entre as duas medidas de segurança que estão previstas no artigo 96. A medida de internação é a primeira previsão no inciso 1 do artigo 96 e o inciso 2 vai trazer a possibilidade de tratamento ambulatorial. O inciso 2 traz a possibilidade de tratamento ambulatorial. O juiz, então, ele, no caso concreto, vai verificar se aplica a medida de internação, em que o indivíduo ficará num hospital psiquiátrico, e na prática temos esses hospitais psiquiátricos em péssimas condições, pior até do que ficar no presídio, ou o código dá ainda a alternativa do tratamento ambulatorial, em que o indivíduo não ficará encarcerado. Veja, quando eu digo encarcerado, porque a internação consiste num verdadeiro cárcere, que em tese indica um tratamento durante esse período de internação, mas as condições são mais insalubres até do que as condições que o indivíduo encontraria se ele fosse efetivamente condenado e não absolvido impropriamente em razão da sua inimputabilidade. Daqui a pouco eu vou explicar o que é essa absolvição imprópria. Então o artigo 97 diz assim: se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação. Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Acompanhe comigo o seguinte: supondo que o indivíduo tenha violado o Código Penal em relação a crime punido com reclusão. Então imagine, por exemplo, que foi detectada a inimputabilidade do indivíduo quando da prática do tipo penal do roubo, artigo 157 do Código Penal. O roubo, você sabe, é punido com reclusão. O roubo, você sabe, é punido com reclusão. Qual é a regra, então, prevista no Código Penal, aqui no artigo 97, quando o indivíduo, considerado inimputável pelo perito, violou o Código Penal no que tange ao artigo 157 do Código Penal, que é punido com reclusão? Temos, por consequência desse roubo, a aplicação de medida de internação. Previu, portanto, o artigo 97
o uso da internação, a aplicação da internação para aquele que pratica crime punido com reclusão. Porque a gente tem o seguinte aqui, ó, que se o fato for punido com detenção, o juiz poderá submeter o indivíduo ao tratamento ambulatorial. De maneira que, se tivermos um fato punido com detenção, então vamos colocar aqui um fato punido com detenção, como hipoteticamente um delito de dano. O crime de dano, ele é punido com detenção. Verificada, portanto, a inimputabilidade do agente, tendo praticado um delito de dano, temos então a detenção como a previsão, o parâmetro que está no tipo penal, e a consequência será o tratamento ambulatorial. O juiz, então, não aplicará a medida de internação. E esse artigo 97, ele é passível de muitas críticas, porque veja, quando nós falamos de doença mental, quando falamos da situação do inimputável, essa situação relativa à medida de segurança a ser aplicada, ela indica que a medida de segurança terá um caráter preventivo, ou seja, vamos prevenir que o indivíduo pratique novas infrações penais no futuro. A ideia primordial da medida de segurança não é a retribuição pela gravidade do fato praticado. A ideia primordial da medida de segurança é ter um caráter preventivo para que aquele que sofre de doença mental não venha a cometer novos ilícitos no futuro. Essa é a ideia. E veja que o artigo 97 do Código Penal, ele associou o tipo de resposta que o Estado vai dar para o inimputável à gravidade da infração. E aí veja o seguinte, pode ser que o indivíduo tenha praticado um roubo na condição de inimputável, porém a internação não seja a melhor medida. Pode ser que o tratamento ambulatorial seja mais adequado para ele, motivo pelo qual esse artigo 97 do Código Penal ele tem uma péssima previsão, uma péssima redação, sendo inclusive muito criticado por parte da doutrina. Criticado inclusive em razão da Lei 10.216, a Lei Antimanicomial, Lei 10.216 de 2001. Veja só, vou colocar aqui uma crítica ao artigo 97 do Código Penal. A crítica ao artigo 97 do Código Penal, ela decorre da Lei 10.216 de 2001, que é a chamada Lei Antimanicomial. Lei Antimanicomial. Vinícius, eu nem conhecia essa lei, pouca gente conhece essa lei. É a Lei Antimanicomial. Essa lei deve ser observada para a aplicação das medidas de segurança. E o que a gente tem nessa lei? Nós temos nessa lei uma disposição importante, que eu vou ler para você aqui, no artigo 6º, que diz o seguinte no caput: a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Com isso, o que nós temos como previsão legal aqui na lei antimanicomial? Precisamos de um laudo médico que ateste a necessidade de internação, de maneira que, com isso, a regra do artigo 97 aqui, ela fica mitigada, porque perceba, se de acordo com a lei antimanicomial, que é especial e posterior ao Código Penal, não posso submeter alguém a uma internação sem um motivo concreto, significa então que a mera gravidade do crime, prevista aqui no artigo 97 como parâmetro, não deve ser a referência absoluta para a medida de internação. Anote isso no seu caderno. A mera gravidade do crime não deve ser a referência absoluta para a medida de internação. Ou seja, temos que flexibilizar o que está no artigo 97 do Código Penal. É claro que a gravidade do crime pode ser um indicativo de uma doença mental mais grave. Pode ser, não deve ser ignorada. Porém, não deve ser a referência absoluta, como sugere o artigo 97 do Código Penal. De maneira que é preciso levar em conta o artigo 6º
da Lei 10.216 de 2001, lei antimanicomial, deve ser levada em conta. Compreendeu isso aí? Então, não podemos ignorar a lei antimanicomial. E aí, para fechar esse bloco, é importante que você anote no seu caderno que, em relação às medidas de segurança, é adotado o sistema vicariante. Anote isso no seu caderno. Em relação às medidas de segurança, é adotado o sistema vicariante. Vicariante. Vinícius, o que significa isso? Significa que no Brasil não é admissível para aquele que é declarado inimputável pelo juiz a aplicação paralela ou subsequente de pena e medida de segurança. Veja, o sistema vicariante indica que não é possível para aquele que é declarado inimputável pelo juiz a aplicação paralela de pena ou medida de segurança. Aquele que é declarado inimputável pelo juiz, ele será submetido tão somente à medida de segurança, não sendo aplicável a pena em relação a ele. Ele será isento de pena. De maneira que, adotando-se o sistema vicariante no Brasil, você vai anotar no seu caderno que não foi adotado o sistema do duplo binário. Não foi adotado o sistema do duplo binário. O sistema do duplo binário permite acumulação de pena com medida de segurança. Não é esse o objetivo no nosso sistema. Não fazemos cumulação de pena com medida de segurança. Em relação àqueles que foram declarados inimputáveis, vamos então aplicar somente a medida de segurança. Adotou-se, portanto, o sistema vicariante. Compreendeu isso? Isso é importantíssimo para a gente continuar o estudo das medidas de segurança. A gente continua no próximo bloco, mais medida de segurança para você.